Buenas, boa tarde, Surgelif! Boa tarde, meu filho! Você que tá aí ao vivo comigo nesse feriadão. Fala, Sérgio! Fala, Riabi Equi, Williams, Jairo já tá aí, Silvio, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live bissemanal aqui no Instagram do Sigelif. Meu nome é Max Pena, sou um dos treinadores aí oficiais do Sigelif, faço parte também da equipe de organização e com muito prazer hoje eu estou aqui de host na live do feriado, na live do feriadão. Se você tá curtindo aí o feriadão aí para estudar, para aproveitar, para se capacitar mais, manda um joinha aí para mim que eu quero ver. O Ricardo tá aí, a doutora Gabriela Cardenas chegou aí também. E tem, deixa eu mexer no zoom aqui. E estamos com a sala cheia hoje, hein? Então o que você vai fazer, meu filho? Porque quando a gente tem boas informações como o bicho vai pegar aqui hoje, nós vamos falar de autorresponsabilidade empresarial em tempos de crise. Que é esse negócio de autorresponsabilidade? Nós vamos aprender já já com o nosso super convidado especial, que eu tô vendo que ele já tá aqui na sala. O que você vai fazer agora, você que tá aí? Você vai clicar nesse aviãozinho que tá aqui embaixo, tá vendo? E você vai mandar para pelo menos 5 pessoas que deveriam estar aproveitando o feriadão para estudar, ao invés de estar lá aproveitando o feriadão para ver Netflix e não agregar nada na cabeça. Ó, clica aqui no aviãozinho, você vai mandar para 5 pessoas. Enquanto isso, eu vou convidar aqui, já vou chamar aqui o nosso convidado especial. Lembrando que quinta-feira tem live de novo e quinta-feira também a gente tem uma surpresa para vocês. Você só vai saber se você ficar aqui até o final dessa live, beleza? A Manu chegou aí também, a Ana Paula tá aí também com a gente. Coloquem aí nos comentários se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão conseguindo me ver bem. E deixa eu já chamar aqui o nosso super convidado para a gente não perder mais tempo na nossa live de hoje. E vamos ver aqui se eu vou conseguir ouvi-lo bem também. O Alex tá aí também. Fala, Alex, beleza? Ah, o áudio tá ótimo. Fala, meu Olá, amigo Max, tudo Jairo. jóia, Se a Max? gente tivesse combinado. Combinamos. Tudo jóia, Max? Tudo bem, Jairo? Que prazer ter Tudo, você aqui comigo hoje tudo no bem, graças Instagram a aqui do Deus, Sigelif. tudo ótimo. Estou feliz aqui com o convite de vocês aí, estou aqui empolgado para bater um papo e estamos aqui animados. Estamos aqui, estou vendo que bastante gente está entrando aí. Bom, muito feliz de estar aqui. Você também é um grande empreendedor, empresário, né? Então estamos aqui juntos, Max. Muito obrigado. Show, tamo junto aqui. Ó, se a gente tivesse combinado, não tinha dado certo. Ó, viemos de vermelhinho Isso hoje é aqui, nós dois. equipe. Equipe. Isso é o Equipe. alinhamento aqui, ó. Então, ó, Alinhamento. alinhamento É isso nosso. aí. E hoje a gente vai falar com o Jairo. O Jairo vai falar de um tema de autorresponsabilidade empresarial. Então, ó, a galera que tá chegando aí agora, o que você tem que fazer? Você tem que clicar no aviãozinho ali, meu filho, para convidar a galera para vir aqui, ó, aproveitar o feriadão e a gente trocar uma ideia junto com o Jairo. O Jairo também é um dos nossos treinadores lá do Sigelif, que é o Congresso Internacional de Gestão e Liberdade Financeira, que vai acontecer entre 25 e 29 de maio, 100% online e ao vivo. Então você não precisa sair da quarentena para aproveitar o congresso, é 100% online, você pode assistir aí do conforto da sua casa, aproveitar para aprender sobre gestão financeira, sobre o que é essa parada de liberdade financeira, como alcançar e tudo mais. E a gente vai falar sobre isso hoje num outro aspecto, e é isso que o Jairo está aqui. Jairo, se apresenta aí pro pessoal. Obrigado, Max. Bom, meu nome, como o Max comentou, meu nome é Jairo Geramino Cardenas. Eu sou, já pelo meu sotaque vai dar para perceber que eu não sou brasileiro, mas eu sou brasileiro de coração. Já primeira vez que eu cheguei aqui no Brasil foi no ano 98, né, na Copa do Mundo, lembro muito bem. E vim aqui estudar, fiz mestrado, fiz doutorado, sou médico veterinário. Eu atuo em duas áreas, principalmente. Uma área que é a área a parte técnica de equinos e outra parte que é a parte de educação. Então, eu sou 100% entregue à educação, estou dedicado à educação. Hoje em dia, com a minha esposa, a Gabriela, que ela está aqui, também faz parte do nosso grupo. Ela também trabalha na Quarter, né? Nossa empresa é Quarter.
E muitas coisas têm acontecido, Max, desde que a gente começou nesse mundo do aprendizado, de todas as coisas que a gente precisa saber. E hoje em dia, na verdade, tem um ponto de vista muito diferente. Hoje, como empresário, já desde do outro lado da moeda, outro tipo de preocupações que a gente tem, mas estamos muito felizes assim do processo e principalmente de fazer parte do CGLIF também, porque uma das coisas é que quando a gente realmente começa a ter acesso a assuntos que não são só técnicos, é a mesma coisa que tirar os óculos pretos ou aquela faixa nos olhos e começar a enxergar outras coisas também, né? Então, basicamente, hoje em dia eu me dedico a treinar, né? Treinar veterinários e alunos de veterinária e a trabalhar com cavalo, né? Basicamente, esse é nosso resumo, né? Ai, que Sim. legal, que legal. E há quanto tempo que você faz isso? Max, eu já me formei no ano 96, e aí depois do ano 96, já um tempinho já, eu fiz mestrado, fiz doutorado, muito dedicado à parte técnica, e aí a gente começa a ver o que eu estava falando isso, depois a gente começa a ver que realmente se a gente não abre os olhos para outros assuntos e outra realidade, a gente realmente vai ver que a vida vai acabar te dando uma puxada de orelha em algum momento, e eu tomei alguns, né? Por isso, tanto é que me preocupa tanto e gosto tanto desses assuntos que não são técnicos, né? E bom, e hoje eu estou muito feliz, na verdade, de estar aqui. O nosso assunto é sobre autorresponsabilidade empresarial nos momentos de crise. E por que eu estou falando isso, Marcos? Você é empresário também, conhece bem essa situação, mas eu gostaria de abrir essa discussão falando principalmente que a crise, ela é tomada de diferentes maneiras. A crise, ela é absorvida, depende muito da mentalidade que a pessoa tenha. Eu leio bastante, eu gosto muito de leitura, e eu li um autor mexicano faz muito tempo, que é chamado de Miguel Ángel Cornejo. Né? Minha primeira língua é espanhol, então a pronúncia, eu já tenho sotaque em tudo. Espanhol, tenho sotaque português, tenho sotaque inglês, tenho sotaque, não falo nada bem, mas ele chama Miguel Ángel Cornejo. E ele fala, o momento de crises é a intersecção entre melhorar e piorar. Eu vou repetir de novo para as pessoas tentarem captar a ideia. Não vamos abrir nosso bate-papo com isso. O momento de crise é a intersecção entre melhorar e piorar. E eu vejo que quando a gente tem uma crise, eu leio muito o Leandro Carnal, né? E ele estava fazendo uma entrevista faz pouco tempo e ele falou que geralmente as três situações que desenvolvem a humanidade, eles dão aquele impulso, né, importante, são principalmente a guerra. Ele falava que além da guerra é a revolução e as pandemias, né? E hoje nós estamos passando em um momento de transição onde a gente deve realmente receber muitas mudanças, a gente já está tendo muitas mudanças e nós com certeza vamos levar em consideração que o mundo não vai ser igual. O mundo não vai ser igual para os empresários, o mundo não vai ser igual para os comerciantes, o mundo não vai ser igual para as pessoas que se dedicam a ser autônomas, porque, logicamente, às vezes, um momento de crise é um momento que acaba estimulando os seus processos. Então, eu vejo a crise como o Miguel Ángel Cornejo fala, né? O momento da intersecção entre melhorar ou piorar. Muitas pessoas vão ou já estão em situações difíceis e outras pessoas estão melhorando. Então, por que eu estou falando disso? Não é a minha primeira crise, na verdade. Eu já passei algumas crises, já tive algumas crises tanto financeiras quanto outro tipo de crises, e realmente a gente é quem decide se a gente vai melhorar ou não. Então, nós devemos levar em consideração que a crise ela é uma situação onde a gente tem que pegar essa crise de uma maneira positiva. E uma das coisas que as pessoas mais sentem, ou nós sentimos, logicamente, é na questão do bolso, certo? Porque, embora uma das intenções do CGLIF é dar o valor realmente que precisa à educação financeira.
Porque se a gente vê, se a gente não tem educação financeira, tudo fica frágil. Isso não é ter uma posição capitalista, uma posição egoísta, não é. É porque tudo vai ficar frágil, tudo vai ser um pouco mais difícil. Então, por que eu estou citando tudo isso? Estou citando isso porque, neste momento, é um momento onde a gente tem que parar e ter uma reflexão e realmente começar a mudar como o mundo está mudando. Ou seja, quer dizer, se o vento não está soprando para a mesma direção, o que a gente tem que fazer? A gente tem que virar a posição da vela e andar. Se a direção do vento não é essa, a gente vai ter que fechar a vela e começar a remar. Então, eu gostaria de abrir essa discussão e esse bater-papo, é uma felicidade estar aqui com vocês, de falar que o momento de crise é um momento onde a gente tem que se transformar para melhorar, para mudar, para fazer acontecer e para entender o que o mundo está falando e se reavaliar para ver o que a gente pode fazer de melhor. Né? Quantos de nós não passamos por crises, Marcos? Com certeza todos, é empresário, com certeza você já passou por crise, né, Marcos? Sim, sim, muitas crises. Talvez não, eu não passei por nenhuma de um fator externo tão grande como está acontecendo agora, mas internamente todo empresário passa por crise a todo momento, com equipe, crises financeiras mesmo, mudança de mercado, claro, e tudo mais. E a pergunta que eu tenho para você, Jair, com toda essa experiência que você falou um negócio muito legal, que é a gente ajustar as velas e que o momento de crise, ele normalmente... Tem um empresário que eu gosto muito de acompanhar, que ele se chama Flávio Augusto. E ele fala que esses momentos são chamados pontos de inflexão, né? Que a gente vai olhar lá na frente, assim, olhar para trás e falar, cara, aquele ponto foi um ponto de virada. Para melhor ou para pior, né? Vai depender de cada um como vai levar. E aí, com base nisso, como que você está fazendo nos seus negócios, por exemplo? Você entende que você estava preparado para o que veio? O quanto que você está educado e tem investido no seu desenvolvimento antes afeta a sua visão do que está acontecendo agora? Claro. Eu fiz um esquema, eu gosto muito de mapa mental, então para fazer esse bate-papo eu dividi em alguns segmentos da autorresponsabilização. Primeiro, definindo a autorresponsabilidade quando a gente realmente assume o comprometimento de que a gente é o responsável por todos os atos e as resultados que a gente tem e para de transferir e de delegar e de passar a responsabilidade para outros, é um momento onde a gente tem que sabe que a gente vai crescer. Se a gente não começa do princípio onde a gente sabe que eu sou responsável pelos meus resultados, pelas coisas que eu vou receber, acabou, aí não tem como evoluir. Então, eu dividi essa experiência que nós estamos passando em basicamente 4 pilares, vamos chamar assim. Um vai ser focado na pessoa, ou seja, eu como empresário, quando você é empresário, as pessoas que possam ser empresários que estão nos assistindo, qual que é a mentalidade que nós devemos ter. Tanto assim que o CGLIF, uma das coisas mais importantes é que nós não estamos só dando capacitação só na parte financeira, porque acontece que a parte financeira é uma somatória de características. Então, a primeira é a postura que o empresário deve ter, ou seja, eu comigo mesmo. A segunda postura é o empresário, principalmente com a sua empresa, ou seja, já CNPJ, ou seja, a pessoa jurídica. A terceira posição é esse empresário, principalmente já com os seus funcionários. E a última postura é principalmente a postura que o empresário deve ter com a sociedade. Então, eu dividi em 4 segmentos diferentes de qual que seria principalmente essa postura. E aí eu gostaria de citar outra coisa, Max. Nos momentos de crise, aquelas coisas que a gente estava falando, é onde muitas vezes os reais valores das pessoas elas afloram, né? Sabe um momento de crise, a pessoa caiu na piscina e não sabe nadar. Se ela não fica na superfície, não respira. Se ela ficar no meio, ela pode fazer movimento, mas ela não sai. Então, às vezes, a crise é quando ela tem a capacidade de colocar o pé no chão para dar aquele pulo para cima, tirar a cabeça para fora e respirar. Então, nos momentos de crise, eu defino a crise também como um momento onde caem as máscaras. Ou seja, as pessoas líderes que vão encarar com o peito aqui forte, falar, eu vou encarar isso de uma maneira madura, com conhecimento,
evitando assistir jornal, notícias, um monte de coisa que só bota um monte de lixo na cabeça, anula a produtividade, ou simplesmente vou ficar, nossa, eu estou totalmente invadido pelo governo, invadido pela mídia, pelo vírus, pela sociedade, a economia caiu, aí fica umas fases de depressão terríveis. Então, a primeira coisa é que, nos momentos de crise, é a mesma coisa que acontece quando uma pessoa recebe dinheiro e poder. O que acontece? Nós aprendemos isso. Aham. A pessoa boa fica melhor, mas a pessoa ruim, ela fica pior. Então, os momentos de crise são um momento onde se separam os homens dos meninos e as mulheres das meninas. Quer dizer, é aí onde os líderes eles vão aparecer e eles vão ter uma atitude com você mesmo, com a sua equipe e com a sociedade. Né? Você concorda com essa máxima, Max, de falar realmente que é uma situação comum? Totalmente, totalmente. Inclusive, eu acredito eu gostei muito da analogia que você fez da piscina, né? Que você falou que é o momento, às vezes, da pessoa dar aquele salto e sair, talvez, do meio, do limbo que ela estava ali. E uma das coisas que a gente falou, inclusive em outras lives aqui do CGLIF, é a questão de, especialmente para os empresários, enfim, que estão assistindo a gente, ou mesmo que quem não seja empresário, mas que estava num momento de não saber direito o que faz, o que não faz, de se posicionar agora, né? Ter uma posição muito firme e você dividiu nos pilares, ó, eu tô com meu caderninho aqui anotando tudo também, ó. Dividiu nos pilares aí de pessoa, empresa, funcionários e sociedade. Nunca, talvez, na história do mundo, nós precisamos tanto de líderes, né? Líderes de pequenas comunidades, como a sua própria empresa. Líderes perante a sociedade, mas com um posicionamento firme e positivo, né? Porque, como você disse, a gente é tão bombardeado de coisas fora, né? Que fazem a gente perder produtividade, que fazem só a gente perder tempo, reclamando, achando que está tudo muito ruim, né? Quando, na verdade, as coisas têm a parte ruim. Enfim, a gente lamenta muitas pessoas que estão morrendo e tudo mais, mas nós estamos mirando para o outro lado aqui, né? Que é o lado de como que eu faço para surfar a onda da melhor maneira, que é até alguém colocou aqui, que é a Perfect Storm, né? A Tila colocou ali, que é a hora perfeita de eu dar essa viravolta. Então, concordo muito com o que você falou aí, muito legal. Sim, obrigado, Max. E agora que a Tila entrou aí, manda um abraço para a Tila, uma das treinadoras. Eu lembro muito da live da Tila, e isso é verdade. Uma das coisas que a Tila falou, falando da pessoa em si, primeiro vamos tentar discutir um pouco a conduta que eu acredito que principalmente a gente deve levar em consideração a atitude que o empresário deve ter com ele mesmo, porque se ele não está desenvolvido com ele mesmo, ele não vai conseguir passar essa atitude e essa garra e esse ânimo e entusiasmo para a sua equipe e para a sua própria empresa. Então, a primeira coisa, a Tila comentou você lembra que ela chegou a comentar das 5 fases da aceitação, né? Ela falou na live dela, e a aceitação, a última, é exatamente a aceitação. Então, primeiro, não adianta ficar culpando o governo, culpando o vírus, gastando energia falando se a China foi isso que fez o vírus ou não fez, se a FDA ela vai aprovar os medicamentos ou não. Não, começa pela nossa autorresponsabilidade de falar, quando eu aceito, eu já sei que eu vou precisar fazer mudanças. Então, a primeira coisa é aceitar a situação. Nós sabemos que estamos numa pandemia. Se a China fez o vírus, se não fez, se o Bolsonaro está brigado, por exemplo, com o Vampeta, isso tudo bem, isso daí não vai interferir nos negócios. Claro que interfere no geral, mas o que eu tenho que ter atitude. Então, primeiro, aceitar, porque se a gente não aceita, a gente não vai conseguir mudar aquilo. Então, primeiro, uma vez que passou, aí vem qual é a característica sua, né? E o que nós aprendemos, por exemplo, com o Kiyosaki. Ou você é o frágil, ou você é o robusto, ou você é antifrágil. Primeiro, eu aceitei. E segundo, eu me considero que eu devo ter uma postura de antifrágil. E uma vez que eu seja uma postura de antifrágil, eu já sei que eu vou encarar de uma maneira diferente a minha atitude em relação a isso. E agora é um momento, que eu acredito que é um momento que aconteceu comigo, para quem não conhece os quadrantes do Kiyosaki, para mim, eu faria um monumento
dos quadrantes do Kiyosaki. Eu já vi que o Max tem eles aí. Muito obrigado, Max. Eu Aproveita tenho, aí. porque E eu tava falando ontem sobre ele. Você sabe que eu também sou sim, fã do eu sou trabalho do fã. Kiyosaki. Aqui, Não, ótimo, Max. Perfeito. Olha ele só, deve o estar ao Max colocou contrário até em aí vermelho. ele Isso, não deve tem estar ao problema, só o contrário aí na contrário. câmera, mas dá para Sim. entender. Mas os quadrantes do Kiyosaki falam, do lado esquerdo, que aqui está do lado direito, seria o empregado e o autônomo. E o Max colocou em vermelho. Ótimo. O que acontece? Os momentos de tentar dar um jeito de passar para o lado quadrante do lado direito e se tornar uma pessoa dona de negócio, investidor. Então, uma das coisas que eu gostaria de falar é que exatamente nos momentos de crise são os momentos onde minha atitude tem que ser antifrágil, não culpar os outros, aceitar a responsabilidade e dar um jeito de se tornar um profissional melhor e se tornar um empresário melhor e passar nesse nível para o lado direito. Então, é muito importante levar em consideração essa atitude. Exatamente, essa atitude. Então, a primeira coisa, eu acho que tudo deve sair de nós mesmos. A segunda coisa que eu gostaria de citar, Max, é qual que seria a minha atitude com a empresa, né? E aí nós temos três tipos de empresa, né? Algumas empresas, nós sabemos que no Brasil as microempresas e as empresas de porte médio, elas manejam literalmente muita parte, uma grande parte da economia. Então, nós sabemos... Mais de 70% dos empregos estão aí. Exatamente. Então, você imagina, se nós temos três tipos de empresas, nós vamos ter as empresas que elas realmente sofreram a crise. E a gente escuta, muito ruim isso, mas a gente escuta que tem empresas que já quebraram. Ou estão quebrando ou elas vão quebrar. Sim? Uma das coisas mais importantes, você domina muito bem esse assunto, que é do fluxo de caixa. O fluxo de caixa é realmente o que mantém o dinamismo, a produtividade e a vida da empresa. Então, um tipo de empresas, infelizmente, vai quebrar ou já quebrou. O outro tipo de empresa são empresas que, literalmente, elas estão batalhando, nadando para conseguir passar nessa fase de crise, mas elas vão passar para o outro lado. E o terceiro tipo de empresa são as empresas, literalmente, que elas estão nadando de braçada, elas estão muito bem, muito consolidadas, e uma crise que afeta sim, mas jamais como as empresas que elas estão passando por uma situação ruim. Então, qual que seria meu chamado de atenção para os empresários, por exemplo, nessa situação? Qual é sua característica? Qual que é a empresa que você tem hoje? É uma empresa que ela está morrendo, já morreu? Ou é uma empresa que está numa situação de um limbo, de uma crise, que não sabe se ela vai passar ou vai passar com muitas sequelas? Ou é uma empresa que ela vai morrer ou está numa empresa de altíssimo nível? Então, eu escolhi três palavras para cada uma dessas situações. Primeiro, para as empresas que morreram ou que vão morrer, não tem nada de mal, porque é um momento de reflexão, é um momento de crise, ou seja, as pessoas que estão sofrendo com o fluxo de caixa, as pessoas que estão sofrendo nessa situação hoje, é o momento de literalmente de ter coragem e repensar de novo os quadrantes do Kiyosaki. Ou seja, a palavra que eu escolhi para essas empresas é coragem e educação. Ou seja, vamos lutar de novo, vamos nos reeducar e nós vamos nos levantar. Porque uma das melhores coisas de umas pessoas quando a gente tem a crise é o momento da virada. É aquela história. Então, tudo bem, tocou no chão, mas aproveita o chão para pular para cima. O que eu falaria para as empresas que estão numa fase intermediária? É a reinvenção. O que nós aprendemos com o Robert Kiyosaki é se reinventar, ou seja, tem que mudar a atitude, tem que mudar qual que é a forma que você vai se posicionar. Por quê? Porque hoje em dia, nós falamos agora no começo, Max, estávamos falando sobre que três fenômenos, eles adiantam todas as situações do tempo na história, né? Nós falamos que são palavras do Leandro Carnal, que Sim. são a guerra, que são as revoluções e as pandemias. Então, o que está acontecendo hoje? Com esta pandemia, nós estamos tendo adiantamento do mundo digital, que foi uma live excelente
por exemplo, que nós também tivemos do Nelson, falando do mundo digital. Eu vibrei com a live dele. Por quê? Porque acontece que o mundo digital, ele se adiantou a uma coisa que já deveria acontecer daqui talvez a 2, 3, 5 anos. Hoje em dia, todo mundo está conectado. E tem uma máxima que eu adoro, que fala, se você não está conectado, você não existe. Se você não está conectado, não existe, porque todos os grandes negócios, as comunicações, tudo se faz na internet. Então, tem que fazer um alto, essa empresa, e se reinventar. E aí vem outra situação da internet. Qual que é a situação da internet? A situação da internet é, agora nós vamos ter um filtro, porque nós temos a home office. O que é a home office? Cada um vai para a sua casa e trabalha. E aí nós vamos ter um filtro. Por quê? Porque as pessoas que estão ainda na era da informação, perdão, na era industrial, e elas não estão na era digital e na era da informação, elas vão ser castigadas também por esta fase da pandemia. Porque se o mundo é digital, o que vai acontecer? A pessoa tem que se reinventar. Tem pessoas que têm dificuldade para ligar um computador. Como que elas vão se encaixar nesse momento? Né? Não sei qual que é a sua opinião, que estou falando para caramba, eu falo para caramba, mas qual que é a sua opinião em relação a essa situação, Max? Né? Não, eu concordo com você, e aqui hoje o espaço é para você falar mesmo. Eu tô aqui com o meu caderninho, cara, anotando Tá tudo ótimo. aqui, ó. Eu concordo plenamente. Eu penso assim, né? A gente fala muito assim, o mundo vai mudar. Eu até falei isso na live da Tila também. Mudou já, na verdade. Já mudou. O mundo, na verdade, ele já mudou. Então, a gente olha, por exemplo, se você abrir o seu Instagram... Olha só, eu estava falando isso hoje de manhã. De manhã não, agora há pouco com a minha esposa. Nós estamos em home office, né? Como a maioria das pessoas aí. E a gente estava almoçando e eu abri o Instagram. Eu falei assim, Camila, o que te lembra isso? E aí, o que eu fiz? Eu abri o Instagram na live e fui passando assim, ó. Passando o dedinho, passando o dedinho, passando o dedinho de um canal para o outro. É a televisão que a gente tinha. É isso aí, né? isso Ali, aí. alguém transmitindo. Hoje a gente tem 1 milhão de opções ali acontecendo ao mesmo tempo. E aí tinha live de alguém falando de marketing, o outro falando de não sei o quê. Você vai passando, você tem assunto para falar. Então, já mudou, cara. A gente não tinha esse volume que a gente tem hoje. E o meio de consumo também mudou. Então, eu concordo plenamente com o que você falou aí. E eu gostei muito dessa visão das empresas aqui que você falou. Então, faltou a terceira, né? Que é a que tá Sim, faltou a terceira, isso. Então, a terceira é o quê? A empresa está no topo da linha, a empresa está nadando de braçada. Ela tem duas opções. Ou ela é oportunista, ou ela é solidária. Então, minha palavra é solidariedade. Por quê? Porque as pessoas têm que servir para os outros. Se a empresa ela está bem, nós vamos ter que estimular o quê? A economia. Como que a gente estimula a economia? Fazendo o dinheiro rodar. Então, enquanto algumas pessoas medrosas, elas ficam, não, o governo me permite reduzir o salário sem nenhuma penalidade, então eu vou pensar em mim, eu vou guardar meu dinheiro e vai ficar tudo parado até tudo passar. Eu acho que isso não está correto, tanto nas empresas medianas quanto nas empresas grandes. Por quê? Porque as empresas têm que gerar o fluxo de economia, de caixa, ou seja, botar o dinheiro para rodar. Então, o que é solidariedade? Solidariedade não é dar o dinheiro de graça, mas pelo menos continuar. O que nós fizemos? Nós somos uma empresa ainda pequena, mas nós temos funcionário, nós temos contas para pagar, nós temos contabilidade, nós temos etc. Que eu vou falar depois disso na postura com a empresa, com os funcionários, né? Mas qual que é uma das características interessantes disso? É que as pessoas que têm condições não reduz o salário do seu empregado. E aí já vem a nossa autorresponsabilidade de tocar o arco de uma maneira diferente, que eu vou chegar lá. Né? Agora nós estamos tendo a atitude como empresário na empresa. E depois eu vou falar nos funcionários. Então, o que acontece? Só fazendo um resumo. Nas pessoas que têm uma empresa muito bem, elas têm que ser solidárias, né? Inclusive as empresas que conseguem, nós demos um jeito aqui na nossa empresa, ninguém baixou salário, ninguém teve mudanças, a gente continuou como se nada tivesse acontecido e nós nos adaptamos à situação, ou seja, nós trabalhamos no home office. Aí quer dizer, essas são as três principais fases das três principais palavras que eu escolheria para cada uma. Então, uma
ela tem que ter coragem e ter que colocar pé no chão para sair e se tornar realmente um empresário de verdade. E outra das coisas interessantes é que quebrar é chamado também, tem uma pessoa, não lembro quem que foi que falou isso, mas eu acho que uma das coisas, bom, agora não estou lembrado, mas que é quase um ativo, ou seja, uma pessoa que quebra, ela tem experiências passadas que fazem que ele se torne mais blindado. Isso quer dizer, nós aprendemos isso também. Qual que é a melhor pessoa para ser muitas vezes contratada? Uma pessoa que já errou várias vezes, mas que ela reconhece seu erro, ou uma pessoa que nunca errou, ela não sabe nem como vai lidar com o erro. Então, às vezes, as pessoas que quebraram neste momento são pessoas que vão ter muito mais aprendizado, e é por isso que a palavra que eu dou é coragem. Porque aproveitem o que está acontecendo para elas realmente mudar o sistema, passar por outro lado do quadrante, etc. Certo? Então, por esse lado. Então, na empresa, o que a gente pode fazer? Na empresa, a gente pode negociar com fornecedores, a gente pode ver impostos. Tem agora muitos benefícios que o próprio governo deu. Você vê que o imposto de renda ele mudou de data. Então, tem recursos. O importante é aguentar firme. As empresas que não quebraram ainda, mas as empresas que estão fraquejando, têm que aguentar firme e têm que se reinventar. Dar um jeito de utilizar o movimento do fluxo de caixa para não afundarem. Por quê? Porque se o fluxo de caixa para, nós estamos passando por isso. Nós temos um monte de contas para pagar. Os treinamentos nossos, Max, tinha treinamento em Portugal, no México, em Chile, tinha treinamento aqui no Brasil, tudo parou. Aí o que acontece? Vem a organização interna. A primeira coisa que nós fizemos foi contratar as pessoas e a gente não utiliza, por exemplo, esse fluxo de caixa, não utiliza dentro porque nós não recebemos. Porque a gente começa a incorporar ele depois que a gente fornece o curso. Então, claro, então é um movimento interno. Se a gente não tem um controle financeiro, a gente se quebra em 2 meses. Nossa, certo? Eu vou pedir para você repetir essa última parte porque é muito importante. Talvez tenha alguém que tenha passado batido no que você falou. Repete, Sim. por favor, de novo. O seu fluxo de caixa só conta... O fluxo de caixa conta quando a gente está entregando o que a gente vendeu. Então, a primeira coisa que a gente fez foi congelar as entradas dos treinamentos que não têm sido dados. Então, nós temos controle minucioso das nossas finanças da empresa, que se uma pessoa falar, cancelou o curso, todo mundo vai receber esse dinheiro de volta, com centavos. E a gente não vai sentir essa situação. Por quê? Porque nós temos uma organização interna. Isso é educação empresarial, educação financeira. Isso certo? É muito... Cara, eu não sei, Jair, se você tem noção do que você acabou de passar aqui. Cara, gente do céu, se vocês não pegaram a mensagem, pega. Tem gente mandando ali que explodiu a cabeça já. Assim, ó, e eu falo pra caramba. Não, Sim. é que você falou, e assim, é muito engraçado, porque pra você, o jeito que você falou é porque é óbvio. Você já tá, isso já tá na sua rotina aí. Mas eu tá trabalho no sangue. você sabe, eu trabalho com pequenos empresários, donos de farmácia, e isso é uma coisa que a gente tenta enfiar a goela abaixo na cabeça da galera que não se entende, que é você trabalhar com o dinheiro quando você tem de verdade o dinheiro. Não só com a previsão de que o dinheiro vai entrar e não sei o quê. Né? E você, como você trabalha com treinamento, você só conta com aquela receita quando você entregou o que foi prometido. Exatamente. Né? Isso aí, cara, meu Deus do céu. Ó, aqui, ó. Pack my bag. Sim, com certeza. Eu tive um momento desse que é muito, muito legal. Você falou com a naturalidade, desculpa, eu tive que te interromper aí. Não, claro. E essa é uma coisa, às vezes são dicas. Tudo isso, com certeza, vai ser muito bem colocado no Seed Leaf, mas essas são coisas assim... É muito importante que isso se torne inato. São coisas assim, que elas são quase de sentido comum, porque se a gente não respeita esse tipo de coisas, às vezes você trabalha durante anos e você perde o seu controle e você se quebra em 2 meses, em 3 meses. Isso é uma questão. E não se trata também de pensar que só os grandes empresários têm que ser perguntados de milhões de reais. Não. Como a gente administra R$1, a gente administra R$10, a gente administra R$1.000 e
10 milhões de reais. A gente sabe muito bem disso, né? Então, com certeza, Max, isso é eu sei que você é empresário também, eu me identifico muito com você, com a Camila, porque, né, a gente, se a gente vestir a camisa telepaticamente, né, então a gente já tem conexão de outra maneira, né? Mas enfim. Max, e aí eu falando um pouquinho sobre esses pilares, né, que seria, nós falamos primeiro sobre minha atitude como empresário, depois a minha atitude com a minha empresa, certo? Nós discutimos vários assuntos. Agora eu gostaria de falar um pouco da atitude como líder e empresário com a minha equipe. E um dos momentos com os funcionários, e, enfim, eu até nem gosto de chamar funcionário, sabe? Porque no nosso sangue já a gente fala equipe, né? Porque a gente tem um pensamento coletivo. Então, eu particularmente não falo meus funcionários. Eu gosto de chamar a minha equipe. Eu gosto muito do plural. Eu odeio o singular, né? E eu nem falo nem meu funcionário, nem minha equipe. Eu falo nossa equipe. Nossa equipe. Né? Essa é uma particularidade, né? Mas o que acontece com a nossa equipe? Aí chegou um momento de crise e, novamente, a gente tem que ter a mensagem na cabeça. Qual que é a mensagem? Uma coisa que a gente aprende com o nosso grande e maravilhoso mentor, o Blair, que é conexão. Se a gente não se conecta nos momentos de crise, a gente vai perder o rumo do barco. Por quê? Porque se o vento parou de assoprar, e eu mudei a posição da vela, e o vento está soprando para outro lugar, eu não quero recuar, o que tem que fazer? Fecha a vela e vamos nos conectar para remar na mesma direção. Porque se um rema para a direita e outro para a esquerda, o barco fica sempre em círculos. Então, o que vai acontecer? A primeira coisa, minha atitude com a minha empresa é me conectar. E essa conexão é como? É onde se diferenciam os chefes dos líderes, porque o chefe vai lá, produz, manda bala, eu quero ver números, não estou nem aí. Se você precisar sair na rua, sim, se tem tapa-boca, bem, se não tem máscara para colocar, então tudo bem, bota em um lenço, mas eu quero produtividade. E acontece que não. Acontece que a gente tem que se diferenciar como líder e não como chefe. Aí a gente vai se conectar e hoje nós temos vários recursos. E aí nós começamos a desafiar de novo como funciona a nossa empresa. Recentemente, nós tivemos um insight e uma coisa que nós estamos batalhando muito de uma palavra empresarial que chama os processos. E no livro do Harv Eker, né, de Speed Wealth, uma das coisas que ele mais insiste para os empresários, e se eu não estou enganado, no livro do Doug Nelson, de Pegue Fogo, também, com certeza você viu esse livro fantástico, esse livro para ler umas 2 ou 3 vezes, e ele fala, esse perfil empresarial, ele fala, uma das coisas mais importantes para você ter uma atitude empresarial é que você tem que ter processo. Qual que é a diferença de uma empresa que ela dispara? Primeiro, processo, e segundo, sistematização. A gente não pode fazer contas manuais mais, porque a gente sabe que tem outro livro que eu adoro, que é o Milagre da Manhã, que ele fala que sua hora, ela é muito valiosa. Então, você não precisa ser o melhor, mas você precisa ter os melhores do lado. Então, quer dizer, hoje nós temos um cara aqui, um craque, que é uma pessoa que faz as finanças nossas, né? E depois que a gente contratou o Felipe, ele é a pessoa numérica. Eu gosto muito da parte financeira, né? Portanto, estamos envolvidos em todo esse projeto com muita paixão, mas a sistematização e o gerenciamento dos processos faz com que muitas vezes nós tenhamos como fazer um home office sem quebra de protocolo. Por quê? Porque ser home office com a televisão do lado, com os filhos, com o almoço cheirar uma delícia e tudo, você tem que ter disciplina, você tem que ter processo com você mesmo, você tem que ter rotina, você tem que estar conectado. Então, o que nós fazemos? Nós combinamos de fazer pelo menos uma reunião por semana, certo? E hoje em dia a tecnologia nos dá. Zoom, olha que ferramenta fantástica. O Hangouts também, por exemplo, o Skype, todas as ferramentas. Então, um segredo é utilizar os processos e definir as
situações reais, coisas pragmáticas. O que, que é? Que não adianta ter milhões de tarefas, nós temos que ter as prioridades. Então, se o mundo mudou, se os treinamentos foram cancelados, na topo da lista nós temos, por exemplo, impressão de material de apoio. Cancelou, as tarefas elas mudaram totalmente, já não tem os mesmos processos. Então, nós vamos focalizar o mais importante. Qual que é a tarefa? Tentar melhorar o fluxo de caixa, mas antes, isso é uma coisa muito importante, acho que a gente poderia discutir isso, antes de pensar no fluxo de caixa, é muito importante cuidar seu cliente. E em vez de sair correndo doido procurando mais cliente, tem que cuidar o cliente que já tem. Então, cuida seu cliente, dá atenção, revisa os processos e aí com sua equipe delega tarefas. O que nós vamos fazer hoje? Com metas definidas. E nós temos hoje muitos recursos, como por exemplo o Trello. Então nós utilizamos o Zoom para fazer reunião e nós utilizamos o Trello para delegar tarefas e ter projetos bem definidos. Então a gente vai fazer o quê? Nós sabemos qual é o objetivo do dia. Quem é que vai ligar? Quem é que vai postar? Quem é que vai publicar? Quem é que vai gravar? Quem é que vai escrever? Quem é que vai editar? E a gente se mantém conectado. Eu posso te falar, Max, que faz tempo eu não trabalhava tanto quanto esta etapa, certo? Não trabalhava tanto quanto esta etapa. Por quê? Porque não é um negócio de home office. E outra coisa, eu falo em segredo, eu estou adorando ficar com minha família. Estou adorando, estou lendo livros com as minhas filhas, estou brincando com meu filho, estou treinando aqui em casa, né? E esse negócio de que, nossa, conviver com a mulher ou conviver com o marido caótico, ao contrário, para nós está sendo fantástico, sim? Né? Eu fico até confuso se realmente a gente vai querer viajar tanto depois, né? Não sei se você quer fazer algum comentário em relação a todas essas facilidades que a gente tem em relação a tudo. Olha, parece que a gente combinou muito. Eu tô vendo uma galera mandando palminha aqui, o Roberto Medina mandando um montão de palminha, falou que processos, TLP, a sistematização, o pessoal falando. E é muito legal porque a gente tá muito alinhado. Cara, isso aqui, gente, que vocês estão ouvindo, é um pouquinho assim, ó, do que vai rolar lá no Sigelif, tá? Então, se você ainda não fez a inscrição do Sigelif, a hora que a gente acabar aqui, entra no Instagram aqui do Sigelif, lá na bio, tem o link para você. Tem Masterclass gratuita que vai acontecer quinta-feira, online. Tem e-book para baixar lá. E tem o link para você ir lá e fazer a sua inscrição já, para você poder aproveitar a palestra o treinamento do Jairo lá inteirinho no dia que a gente estiver lá. E, cara, parece que a gente combinou, Jairo, porque há 2 semanas atrás, quando começou essa coisa toda da loucura aqui no Brasil, do corona e tudo mais, eu reuni os nossos clientes todos, eu atendo farmácias, né? E eu falei exatamente o que você acabou de falar aqui. Eu falei assim, gente, agora o momento você precisa cuidar dos seus. Então, olha para a sua equipe agora, igual você deu o exemplo de baixar a vela, baixa a vela, olha para a sua equipe e, cara, pega a sua lista de clientes agora, trabalha essa galera da sua lista de clientes que você vai... É hora de se portar, de se posicionar e talvez não de sair caçando cliente novo nesse momento. Então, eu fico muito feliz de ver esse alinhamento na mensagem, porque é o que realmente faz diferente. E eu tenho N exemplos para contar. A gente podia ficar 2 horas falando aqui ou mais de exemplos de pessoas que fizeram e tiveram muito resultado. Algumas delas, inclusive, estão aqui assistindo a gente agora. Então, é muito poderoso isso que você falou. Muito poderoso isso que você falou mesmo. E, às vezes, passa batido. A gente não dá atenção. Então, a galera que tem aí o veterinário, né? Pô, cara, olha para sua lista de clientes, cara, atual. Tem um monte de gente precisando de você ali agora. E às vezes o cara nem sabe que ele está precisando de você. Então, muito legal mesmo. Obrigado por compartilhar. Sim. Gente, Sigelif, entra lá depois, tem o link na nossa bio lá para você fazer a inscrição do congresso. Cara, incrível. Vai lá, Jário. Ó, nós paramos então na equipe, certo? Na nossa equipe. Isso. Nós fazendo um resumo. Nós falamos de eu como pessoa. Nós falamos da empresa, atitude que tem que ter com a empresa. E depois falamos do nosso time, né? Nós temos outro pilar, chamado assim, dentro desse grupo, né? Qual que é o outro? É principalmente a sociedade. E a gente deve, sim, pensar socialmente.
como eu falei antes, não importa se o vírus foi criado na China, ou foi um acidente de percurso, ou foi uma sopa de morcego, como colocou. Não sei se você recebeu esse vídeo, que a primeira vez que eu recebi, eu falei, nossa, que coisa horrível. E eu falava, e o coronavírus? O primeiro contato que eu tive foi um vídeo que eu recebi, como sempre, às vezes, olha, vou fazer outro comentário impressionante. 9 anos são perdidos em coisas que não valem a pena. Sabia desse número, Max? 9 anos, quando uma pessoa vê, tem um monte de WhatsApp, Facebook, porque as mídias são muito importantes, mas eu, particularmente, eu não participo de contato quando não é uma coisa relevante. Né? Eu preciso estar sempre ligado, né, nas situações, mas o que acontece na nossa área, no mundo do cavalo, da educação. Mas olha, eu vou te falar que o número de jornais que a gente assiste aqui é quase zero, besteira, coisas. A gente realmente direcionou muito para a educação, a leitura, etc. E são 9 anos, entre 8 e 9 anos que a gente tem perda de tempo, né? Então, qual que é o outro pilar? É com a sociedade. E a gente se deve ter a mesma posição, independente de qualquer coisa, da posição dos empresários, que tem as grandes empresas muito bem-sucedidas, que você lembra que a palavra escolhida era solidariedade, certo? Então, eu acho que é muito diferente. Nós dois, Max, graças a Deus, todo mundo está coberto pela crise, né? Uma crise que é psicológica, uma crise financeira e uma crise na área da saúde. São as 3 principais crises que nós estamos vivenciando hoje. E essa crise envolve todo mundo. Mas é diferente você conseguir ir lá na cozinha, abrir a geladeira e eu descer porque meu almoço está aqui embaixo. Então, nós somos pessoas privilegiadas, independente da crise. Então, eu quero fazer um chamado de atenção também em relação à nossa postura com a sociedade. Eu não acho legal se eu tenho uma gordurinha de fluxo de caixa, ou eu tenho um bom investimento, eu já construí um patrimônio, eu não acho legal ir lá e detonar todos os álcool gels. Não acho legal comprar água para um monte de tempo. Por quê? Porque acontece que, graças a Deus, nós temos condições, apesar de ter um impacto pela crise de maior ou menor grau, nós temos, logicamente, que pensar nos princípios humanitários de, por exemplo, os impostos, os princípios de ter centros como, por exemplo, o SUS, onde tem realmente pessoas que elas não têm como ir atrás de uns trocados para levar comida para a sua família. Então, aqui nós temos uma posição privilegiada, porque nós estamos falando, não, vamos falar de fluxo de caixa, vamos falar de uma solidariedade, mas a gente tem que botar a mão no peito e pensar nas pessoas que realmente têm dificuldades reais, de pessoas que têm filhos, pessoas que não têm, realmente perderam seu emprego e que passam uma situação muito difícil, né? Não só uma situação saudável, como uma situação. Então, a palavra que eu escolhi é, primeiro, não esquecer de ser grato, e segundo, além de ser solidário, tentar servir. Servir, o que é servir? E, mais uma vez, informações dos pilares do poder que nós aprendemos com o nosso mentor. Sim? E um dos principais é que quando a gente é invisível, a gente serve. Né? Então, uma das coisas muito importantes de atitude, a gente não só tem que se preocupar com o time, não só tem que se preocupar com a empresa e com o fluxo de caixa. A gente não tem que se preocupar de passar para o quadrante do lado direito. A gente tem que se preocupar também com o próximo, com a sociedade. A gente tem que ser, ao mesmo tempo que ser grato, a gente tem que também fazer coisas que, de uma maneira ou outra, elas representem algum benefício. E uma delas é servir. Mesmo dando uma palavra de apoio, uma live como esta, às vezes pode realmente dar insights para outras pessoas, independente do CIGELIF. Claro que o CIGELIF vai agregar muito valor, mas de qualquer maneira, uma situação como essa, às vezes a gente fala, putz, se eu vou ser antifrágil, eu vou reaprender. E como a gente já sabe, né, como eu adoro ler e às vezes fixo muitas frases, né? E uma das frases que eu sempre fixo é a definição do analfabetismo do século XXI. Já escutou? Que não é analfabetismo do século XXI, não é não saber ler ou escrever. O analfabetismo do século XXI é
não ter a capacidade de desaprender para reaprender. Então, aí nós vamos levar em consideração que a gente precisa ajudar as pessoas para abrir os olhos, abrir a cabeça. Pega o telefone, dá uma puxada de orelha com carinho para alguém, vamos dar um ânimo para essa pessoa. Então, essa seria a minha última construção. Eu adoro muito o mapa mental, eu sempre estudei com mapa mental. Então, quando eu quero passar uma mensagem, eu monto um mapa e esse mapa é o que eu tento colocar por faces de cada um. Então, é principalmente essa atitude. Você vê que tem uma parte empresarial, uma parte pessoal, uma parte coletiva, uma parte com o seu próprio time, uma parte financeira. É muita coisa para discutir. Né? Assim como você vê, passaríamos... eu acho que no ano que vem o Instagram vai fazer live de 3 horas para o Sigelife, né? Para dar tempo. Sim. Pois é. Sim, não, isso é muito importante que você falou e assim, você tocou no ponto muito legal. Às vezes eu não posso, ou eu não estou no momento confortável para ser solidário com dinheiro, mas, cara, todo mundo tem algo que pode ensinar e ajudar uma outra pessoa. Há uns 3 dias atrás eu estava num grupo de trabalho e veio um caso de uma pessoa que ela queria fazer um determinado treinamento de desenvolvimento pessoal, não sei o quê, mas estava numa situação super difícil. A menina tinha R$14 no bolso e R$2 na conta bancária para comer, né? E imagina uma situação dessa, a pessoa numa situação dessa, assim, com criança em casa, o marido desempregado porque foi mandado embora agora e tudo mais. E aí eu me comovi e liguei para a pessoa. E quando ela começou a conversar, ela tinha ativos na mão dela, como uma lista de cliente grande, ela faz sobrancelha e manicure e pedicure, só que ela estava num momento de tanta aflição que ela não conseguia enxergar isso, né? O poder que ela poderia ter. E um simples comentário, né? Eu não estou me gabando aqui, mas assim, é uma simples coisa que a gente fala, às vezes, abre um horizonte para a pessoa. E eu falei uma coisa para ela, ela fez, cara, e ela fez R$200 em um dia. Né? Então, tipo assim, 10 vezes o dinheiro que ela tinha no bolso para passar o final de semana. Com uma coisa que a gente está olhando de fora, às vezes, e pode ajudar. Então, o Blair fala, né, para a gente não ser egoísta e ganancioso, de guardar a nossa mensagem para nós e levá-la para o mundo. Então, isso talvez não tenha momento que tenha feito mais sentido do que agora. Então, eu acho muito legal você ter colocado esse ponto aí também. Claro, e é que a gente aprende, né? E nós devemos ter o princípio básico. O Blair nos ensina, o Kiyosaki fala isso, os outros, muita gente divulga esse conhecimento, o Paulo Vieira também nos seus livros, de primeiro a gente tem que ser. Não adianta começar pelos fundos. A gente tem que ser uma pessoa melhor, a gente tem que ser um pai melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, a gente tem que ser. E, logicamente, quando a gente se torna ser, ou seja, a gente se alimenta, a gente torna a escolher certo, ou seja, fazer as coisas certas, né? Como fala também, agora esqueci o nome dele, ainda bem que eu não esqueço a mensagem e sim o nome do autor, né? Seria ruim lembrar o autor, mas ele fala, não tem nada pior que ir empolgado na direção errada. Né? Uhum. Então, não adianta ir na direção errada. E como que a gente escolhe a direção certa? Sendo, aprendendo, estudando. E depois é consequência. Né? Nós vivenciamos isso. Depois é consequência. Nós temos que ser para conseguir ajudar e realmente dar um jeito de aplicar de uma maneira melhor. Né? Marcos, eu fico tão feliz esta oportunidade aí que estar aqui no Sigelife. E né, você também acompanhando aqui a nossa conversa, e é impressionante, nós levamos 57, 53 minutos, né? Como passa rápido, né? Eu não falaria. Mas assim, eu acho que, Mike, eu queria dar um recado final, né, no geral. Um recado final para as pessoas que nos assistem, tomara que esta live, como todas as outras lives dos nossos treinadores, do nosso time, né? Possa ser passada para frente, e essa atitude de abrir todo este congresso internacional. E minha mensagem é compartilhar uma coisa que vem do meu fundo do meu coração. E é uma coisa que um dos tópicos que eu vou citar, né, um dos meus tópicos da palestra no Sigelife, é que a gente precisa se educar. Se a gente não se educa,
a gente não vai conseguir, vai ficar como um carro atolado, mesmo sendo 4x4. Pode ser 4x4, vai ficar 4 atolado, 4 rodas atolado. Então a gente precisa se educar, a gente precisa querer outras coisas. E não é só a parte técnica que fornece isso. O assunto do meu tópico é exatamente isso, né? E realmente a possibilidade que nós temos de ter pessoas maravilhosas que fazem parte do grupo de treinadores do CIGELIF, cada um com uma experiência fantástica, cada um com uma vivência fantástica, cada um já errou e é o melhor, porque a gente pode compartilhar os erros para que as pessoas tenham um caminho mais curto. E é o que eu falo sempre aqui, cada vez que eu posso fazer, né? Então, eu queria te agradecer muito e agradecer a todo mundo que está assistindo, por essa oportunidade que vocês nos dão, né? A Gabi, minha esposa, ela vai falar depois da manhã, né? E pode acreditar que nós nos sentimos muito felizes e privilegiados de estar aqui neste grupo tão maravilhoso que são todos vocês. Pô, foi uma honra estar com você aqui hoje nessa live. Jairo, ó, minha cabeça, ó. Ó, quem tá aí, se você aprendeu, teve um insightzinho, teve um aprendizado, escreve aí uma palavra pra gente saber. Pode colocar aí eu. Coloca aí um eu para eu saber que você teve um aprendizado, pelo menos aqui, com essa aula que o Jairo deu aqui para nós hoje. Isso é só um pouquinho do que ele vai trazer lá dentro do treinamento dele do CIGELIF. Lembrando, o CIGELIF acontece no final de maio, última semana de maio, 100% online. Então, você, para fazer sua inscrição, clica no nosso Instagram lá na bio tem o linkzinho, ou entra direto, cigelif.com.br, e você vai entender lá como é que para fazer a inscrição. O valor irrisório para que mais pessoas tenham acesso mesmo. Tá uma chuva de eus aqui. Eu. A galera, Jairo, ó, pum, a cabeça da turma aí. Jairo, legal, obrigado, Max. Gratidão de ter você aqui. Foi muito bom. Na quinta, então, a gente tem 2 compromissos, hein? De tarde exatamente. A gente tem a live com a Gabi, que vai estar aqui, eu acredito que é o Nelson, que vai estar de host com ela. E à noite a gente tem a nossa Masterclass lá do CIGELIF, que também, no mesmo link da bio lá, você consegue fazer a sua inscrição. Vai ser um webinário gratuito, onde a gente vai falar lá da questão de riqueza e tudo mais. Vai ser super divertido também. Beleza? Fechamos então? Valeu, Max. Fechado. Abraço. Muito obrigado, Max. Tamo junto, a gente se fala lá no CIGELIF, galera. Beleza, tchau, tchau. Vemo no CIGELIF. Um abração para vocês. Obrigado pela oportunidade. Tamo juntos aí, Max. Valeu. Valeu! Uhul. Valeu! Vamos cuidar dessa camisa vermelha aí para os nossos próximos encontros. Tchau, valeu, gente! Meu amigo. Até a próxima. Obrigado a todos aí pela assistência. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.